It's over. Pels. No. Get it done. And on the spin and the reverse, the slam by Zion. Got to get it in. It'll come into Valanciunas. Back to Ingram for the win. Yes! 3-10. Stats. Olá, nação pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro que cobre a sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. Estamos aqui, para começar mais uma temporada, o 5º ano já que a gente começou nosso projeto e entre altos e baixos, eu acho que esse ano já está começando com um baixo, né? Então, nesse episódio 44 aqui, a gente vai fazer um review do que foi na última temporada, falar o que aconteceu aí no draft, na off-season. Não sei se a gente vai falar de tudo que o Zion aprontou na off-season, né? Porque eu acho que aqui não é um programa de fofocas, mas isso interfere um pouco aí no clima do time, né? E não sendo diferente, a gente poderia começar aí com o time completo, mas infelizmente até o nosso cast aqui tá sofrendo com lesões, né? O nosso querido Ivan, tá que nem o Trey Murphy, perdeu o joelho aí no meio da off-season. O nosso Joanilson aí tá que nem o José, que torceu o pé e não tá conseguindo andar. O Vini aí também, o Vinícius aí também, que vai participar aí com a gente, tá que nem o Larry Nance, também tá um pouco avariado, mas acho que volta. E quem tá aqui, o meu parceiro aqui de sofrimento, o Rafa Politi. E aí, Rafa, como é que foi essa off-season? Conseguiu sobreviver? Fala, Gilson. Fala, rapaziada. Eu vou falar aqui, Gilson, você é o Valanciunas desse podcast. Você não perde um jogo. Você tromba, você carrega nas costas, você faz corta-luz, pega rebote. E eu tô mais pra CJ McCollum aqui, né? Eu participo, mas nem sempre eu ajudo. Mas eu participo. Você é o Valanciunas desse podcast. Você não perde um jogo e ainda joga pela seleção da Lituânia no tempo vago. O problema é que não é bem visto pela torcida. Agora eu me preocupei. Aí a opinião pública vai ter que te engolir. Já falar o Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Mas beleza, rapaziada, tudo certo aí, mais uma temporada aí, 23, 24, da nosso Pelequinho aqui, e já começamos aí, com a rapaziada perdendo alguns jogos de pré-temporada, já temos aí, como você falou aí, não é o tititi aqui, não vamos falar da vida pessoal do Zion, que tá movimentada pra caramba, o cara tá irritando no Twitter pelos motivos errados, ou estava pelo menos, agora já abafou isso, mas a gente teve mudanças aí, a gente teve já jogos de pré-temporada, a gente teve nosso querido Brandon Xavier Ingram jogando pela seleção americana, também troféu de participação lá, mas nós vamos falar de muitas coisas aí, das projeções para o futuro aí do Pelicans para essa próxima temporada, então vai vir bastante coisa legal aí pra gente aí, não é, Gilson? É isso aí, gente. Pra quem não acompanhou, nessa off-season aí também a gente trabalhou um pouquinho. A gente liberou aí uns episódios aí falando um pouquinho aí da temporada. A gente fez um programa lá no Pelicanos do Brasil, lá do draft. Fizemos uma live lá acompanhando as escolhas. A gente viu aí o que aconteceu. Aqui agora a gente vai fazer esse recap, porque a gente passou esses dias aí, quase 2 meses aí para dar uma relaxada em tanto estresse que a gente passou, tanto sofrimento, então a gente precisava realmente dar esse respiro para agora a gente conseguir voltar,
Então, Rafa, antes da gente começar a nossa pauta aí, também um dos motivos que estão deixando o nosso Ivanzinho aí afastado aí é o sofrimento que já começou a ter com a NFL. O negócio tá sofrido, né? Então, antes da gente começar, vamos ver se nós se lembra aí, né, para falar da nossa parceria aí com o Fambonanet, né, que agora é FN Network, né? A gente está trabalhando ainda com algumas publis aí, algumas parcerias, né? Nos últimos episódios eu comentei aí as parcerias que a gente estava tendo. Então aí lembra a galera aí onde que pode nos encontrar, né? E também dar um apoio para os nossos parceiros, né? Exatamente. A FN Network agora, tá achando que é o quê? O bagulho é FNN aqui, para os mais íntimos. Mas se você quiser ficar com seus cabelos brancos também com a bola oval e não só com a bola laranja, dá para você acompanhar os Saints lá. O Derek Carr, eu garanto para você que o Derek Carr vai te deixar com o cabelo branco. Entre outros protagonistas aí, né, dessa patifaria que a gente vai chamar de temporada do Saints. Tomara que dê bom, mas eu não estou tão esperançoso assim também, né? Coitado do Ivan, nossa senhora, ele tá jogando a vida no level hard mesmo. É Saints, Pelicans, eu não sei nem que time de futebol que ele torce, mas deve ser alguma desgraça aí também, né? Deve ser Vasco. Eu acho que ele deve estar alegre, Rafa, que o time da cidade dele, né, a Ferroviária lá, subiu da Série C, pelo menos eu acho que ele teve a Ferroviária de Araraquara subiu, pelo menos eu acho que ele deve ter tido um pouco de alegria, né? Olha lá, mesmo que seja da Série C, mas ele tá valendo aí, né? Mas é isso aí, lá dá pra você acompanhar NFL, dá pra você acompanhar, obviamente, NBA, e se eu não me engano, eu tô conferindo aqui só pra não falar besteira pra vocês, mas tem todos os times da NBA no Fambonanet, literalmente qualquer time da NBA que você quiser ver, tem. Mentira, que eu descobri que não tem o Washington Wizards, de resto tem todos. MLB, se quiser ver beisebol, que tem 150 jogos só na temporada regular, você consegue ver. NHL, se você curtir porradaria legalizada, NHL tem também. Tem a parte do Fantasy lá, que é bem legal, que vai começar aí, né? A temporada de Fantasies da NBA. Então é legal ter um podcast só sobre Fantasy lá. É legal, dá pra dar uma agilizada aí, se você começar meio mal aí a temporada do Fantasy, aí você se liga lá que tem um podcast bem da hora sobre Fantasy. Então dá um salve aí pro Fambonanet, cola lá, fambonanet.com.br, não é difícil. Você pode colocar a gente nos agregadores aí também, você pode colocar no Spotify, pô, a gente tá em todo lugar aqui, né? E também no YouTube, no canal do Pelicanos do Brasil, né? Você consegue achar o nosso podcast também. Então a gente está tentando dominar o planeta Terra, né? O Pelicans precisa ajudar a gente aí, né? E os caras precisam jogar um pouquinho mais de 40, 29 jogos aí, né? Mas a gente está fazendo a nossa parte, né, Gilson? Estamos mesmo, estamos nos esforçando aqui para ver se pelo menos a gente aumenta aí 1 ou 2 mais ouvintes aí, porque o time realmente não tá ajudando a gente, não. Pô, a gente tá se esforçando igual o ataque do Pelicans, cara. Os caras tenta, é o 26º ataque. Não é por falta de tentativa. Ai, caramba, tá certo. Então, pessoal, vamos lá para nossa pauta. Então, gente, eu não queria lembrar aí como é que foi a temporada passada, porque ela acabou de uma forma melancólica pra gente, né? Terminamos aí com um recorde aí de 42 vitórias e 40 derrotas, né? Sendo com a 9ª melhor campanha na Conferência Oeste. Fomos para o play-in, mas infelizmente caímos para o Oklahoma City Thunder, né? Do grande Shai Gilgeous-Alexander, né, que realmente conseguiu aí derrubar a gente. Josh Giddey aí fazendo o jogo da vida aí. Então a gente acabou caindo, né? Não fomos nem. Dort, Gilson. Lu Dort deu trabalho para nós, né? Exatamente. Lu Dort.
Então a gente acabou realmente caindo, né? Não fomos para os playoffs, né? E nisso a gente realmente amargou, né? Acabou a temporada muito antes do que a gente esperava. Falando assim de realmente de resultados, né? A gente viu aí que até a lesão do Zion, né? Em início de janeiro, a gente estava com uma campanha, chegamos a liderar a conferência, né? A gente estava com um ataque que estava fluindo, a gente tinha algumas lesões, mas aquilo realmente foi o ponto de virada da temporada aí, que depois a gente amargou aí dos piores ataques da liga, né? Apesar de ter permanecido com uma das melhores defesas, mas o ataque ficou muito estagnado, muito dependente aí infelizmente, realmente não fluiu. A gente teve jogadores jogando machucados, como o próprio CJ McCollum, né, que não estava muito longe, né, do que a gente, mínimo que a gente espera dele, né. O pace também foi muito baixo, então assim, realmente foi uma temporada aí para esquecer, né. Então, o que a gente espera dessa temporada, já fazendo essa projeção, né, procurando algumas projeções aqui. Então, pelo resultado que a gente teve e pela dificuldade, né, que a conferência ela tem se moldado, né, com times aí se reforçando, o próprio Oklahoma aí, né, que acabou com essa campanha aí bem positiva. Aí tem agora o Chet Holmgren podendo estrear, né? E no geral, né? Então a conferência espera-se uma conferência oeste muito disputada, apesar do Denver campeão aí. As perspectivas é que talvez não tenha um favorito logo de cara, né? Então vai ter um achatamento aí das campanhas. Então aí por algumas projeções aí que a gente estava procurando, tem site aí projetando a gente nesse Power Rank aí da Conferência Oeste aí até fora do play-in, né, em 11º, mas assim, para quem gosta de estatística, né, fazendo a curva normal, assim, que seria aquela projeção média, né, de vitórias, a gente ficaria assim numa situação aí, vamos dizer assim, média, em torno aí de umas 43 ou 44 vitórias, né? Isso, né, com um time saudável, vamos dizer assim, razoavelmente saudável. Então a gente teria já uma campanha nesse sentido. Caso a gente, até vou bater aqui na madeira aqui, realmente, para afastar essa má sorte, né, a gente realmente tiver algum tipo de problema de lesão, realmente a gente já cai aí para em torno de umas 38 ou 39 vitórias aí, e isso aí ou play-in, né, ou talvez até fora realmente da briga, né, como está sendo projetado aqui por esses sites aí que a gente estava pesquisando aqui. Então a grande questão realmente da temporada é em torno da saúde, né? Então, se o time se manter saudável, a gente vai fazer uma campanha aí de mais de 40 vitórias, né? Então, isso que a gente espera. Então, a gente já viu aqui na pré-temporada que o Willi foi bem conservador aí quanto ao uso dos titulares, porque realmente isso realmente não pode acontecer se o time pensa em dar um passo, né, na busca aí uma campanha consolidada no playoff e até tentar avançar um pouco mais dentro do playoff. Então, assim, em termos de saídas, né, do que a gente teve na temporada passada, a gente teve o Willy Hernan Gomes, né, que não teve contrato renovado e foi para o Barcelona, né, voltou para casa. E com ele saindo, né, além dele a gente teve o Garrett Temple, né, que também saiu. Tivemos aí o nosso Josh Richardson, né, também que saiu, né. Então o Josuelito também
acabou saindo, não foi renovado e ele acabou assinando com o Miami Heat. E o Jackson Hayes aí, que a gente finalmente saiu desse ciclo vicioso aí, Jackson Hayes aí, joga bem, joga mal. Então, agora é um problema do Lakers aí, né? Eles vão ter que vão ter que absorver esse ciclo aí. E o que chegou, né? Via draft chegou o nosso Jordan Hawkins, né? Um dos melhores arremessadores aí da Liga Universitária, né? Da NCAA. E o possante Cody Zeller aí para reforçar o garrafão pelicano, né? Além disso, né, a gente teve algumas mudanças no staff. Nosso querido Aaron Nelson, né, saiu, né, que ele era um cara que tinha muito poder aí dentro do departamento médico, aí, mas tinha muitas reclamações, os resultados não vieram. E então houve realmente uma reestruturação na parte médica do time, né? E com relação ao staff mesmo técnico, né, foi contratado aí o James Borrego, né, que já foi técnico do Hornets e também já foi assistente em Nova Orleans, ainda quando era Hornets, né, e isso há uns 12 anos atrás. O Willie Green foi jogador dele, agora ele vai ser assistente do Willie Green, né, como associate head coach. Então a gente teve realmente essas mudanças aí durante a temporada. Então, Rafa, com todo esse cenário aí, o que você vê aí com relação a essas mudanças, essa projeção aí? Qual que é a tua visão, né, para a gente nessa temporada? Hoje, você já deu um baita de um overview aí do que a gente pode esperar aí, né? Quanto às projeções da galera aí. Nessas projeções aí, tem uma tabelinha bem legal aqui que a gente viu, foi mal, que o mais provável é que o Gilson falou, em torno de 44 vitórias e 38 derrotas, e aí a gente tem aqui o Bad Luck, Good Luck, o Miracle e o Meltdown também, né? Ou seja, o Meltdown é, assim, cara, desastre total. Seria em torno de 31 vitórias, 51 derrotas. O Bad Luck, a má sorte, que eu acho que foi mais ou menos a última temporada aí, né? Em torno de 38 vitórias e 44 derrotas. O Good Luck, então seria a gente ter, né, uma boa sorte quanto a lesões aí. Seria em torno de 49 vitórias e 33 derrotas. E o Miracle, né, o Milagre, seria em torno de 56 vitórias e 26 derrotas a projeção. Então eu não acho que seria totalmente surreal a gente projetar entre 42, 40 vitórias e 49 vitórias. Vai ficar entre isso aí, que é uma baita variância, né? Mas eu acho que aí a gente deve ficar nessa média de 44, 45 vitórias, 43 vitórias, que não é muito diferente da última temporada, né? Mas porque eu não estou muito otimista para variar com algumas coisas do time aí, principalmente com o sistema, nem tanto com as lesões, que eu acho que em algum momento, não é possível, em algum momento a gente vai ter uma temporada boa no quesito lesões, mas eu acho que a gente ainda tem algumas coisinhas para resolver, assim, bem importantes no sistema, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas em torno das projeções aí, eu não acho que elas são irrealistas quanto ao Pelicans. Eu acho que o Pelicans não se mexeu. Literalmente a gente manteve o mesmo time. A rotação, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente também, eu não vejo grandes mudanças. E quanto a essas adições aí, são marginais, né? São jogadores de banco, os que saíram também são jogadores de banco. E como o Gilson falou, vai pender muito mais pro lado da saúde do que alguém aí chegar e ajudar de fato mesmo. Mesmo o Jordan Hawkins sendo um ótimo arremessador, eu acho que ele realmente é um bom arremessador mesmo, tipo, ótimo arremessador para nível NBA. Eu não vejo muito ele tendo muito impacto na temporada. Em um ou outro jogo ele vai pegar fogo e vai ajudar, mas no frigir dos ovos ali na temporada, eu não sei se ele vai ter... Aliás, eu tenho certeza que ele vai ter impacto negativo por causa da defesa, né?
o corpo dele é um menino franzino, vamos dizer assim, né? Então eu acho que as adições do Pelicans aí não foram impactantes, assim. Eu acho que a maior adição que o Pelicans vai fazer, ou já fez, eu espero, né, é a saúde. É finalmente ter os melhores jogadores disponíveis para entrar em quadra mesmo, né? E isso me deixou um pouco preocupado porque a gente viu aí, né, pelas previsões aí que o Gilson falou, a gente não falou das previsões dos demais, o Gilson falou só que tem algumas aí, né, que projetam a gente como 11º na Conferência Oeste, e o que me deixa um pouco preocupado, vamos dizer assim, é porque quase todos os times que a gente competiu na última temporada diretamente se reforçaram, pelo menos na rotação, com alguém de rotação, pelo menos se não for algum titular ou mesmo uma estrela. Então é um pouco preocupante, assim, que a gente tá, na minha opinião, obviamente, né, mas é um pouco preocupante para mim que a gente está contando com evolução interna. Então a gente está contando com o CJ, por exemplo, que é um pouquinho mais velho. Não é velho, né? Ele tem aqui 32 anos, eu acho. Para hoje em dia, para a NBA, não é velho. Mas a gente está contando que ele não vai decair nada. E ainda está contando com a evolução interna de alguns jogadores mais jovens, né? Então, essa evolução aí passa por individual dos jogadores, mas também passa pela equipe técnica do Pelicans aí, né? Então, isso que me deixa um pouco com o cabelo um pouquinho arrepiado aí, é confiar que essa evolução interna vai acontecer, porque tirando as estrelas do Pelicans nas últimas temporadas, aí basicamente tirando o Anthony Davis, vamos falar assim, né? Tirando o Anthony Davis, eu não sei se eu me lembro de algum jogador que evoluiu, assim, que você pega e fala, caramba, velho, esse cara virou um difference maker. Esse cara agora ele consegue ganhar jogos pra gente. Esse cara deu salto. Não sei, você se lembra de algum, Gilson? Eu esperava essa temporada que fosse o Trey Murphy. Mas, assim, o Ingram já chegou meio que com, né, na troca do Anthony Davis, chegou meio que com o status de que seria o time dele, mais ou menos, assim, dele, do Zion, né, quando a gente conseguiu a pick. Aí fez a troca, então meio que ele já chegou meio que bancado, vamos dizer assim, como ele foi meio que a grande joia junto com as picks, foi ele meio que a grande joia, assim, da troca, mas então eu não sei muito bem se ele virar um All-Star, foi um salto, claro, mas tem algum jogador nesse passado aí, um pouco mais recente do Pelicans, que você se lembra que deu um salto mesmo, que você pega e fala assim, cara, evolução interna, esse cara ficou bom mesmo, e isso aqui foi incrível. Você lembra de alguém, Gil? Não lembro também. Pois é. E aí é complicado, porque eu vejo no Trey esse cara que ia dar o salto essa temporada, né? Ele foi absurdamente eficiente. Pra vocês terem uma ideia, quando eu falo absurdamente eficiente, eu tô falando de Zion Williamson, tipo, eficiência nível Zion Williamson. O effective field goal percentage e true shooting percentage nada mais são do que estatísticas avançadas que compilam os arremessos que esses jogadores arremessam, né? Arremessos que eles arremessam é sensacional, mas os arremessos que eles tentam em quadra e dá pesos de acordo com o tipo de arremesso, né? Se é um arremesso mais eficiente, menos eficiente, ele tem mais peso ou menos peso. Então, a gente consegue ter uma ideia boa de quem arremessa eficientemente e converte esses arremessos eficientes também, e quem não arremessa, mas converte, quem arremessa e quem não arremessa não converte. Então, tanto o effective field goal percentage quanto o true shooting percentage, o líder foi o Zion, obviamente, porque ele é um dos jogadores mais eficientes da NBA. Porém, o segundo mais eficiente do Pelicans, e por um cabelinho, foi o Trey Murphy. Então, de effective field goal percentage, o Zion teve 61,5%, e o Trey Murphy foi segundo com 61%. 0,5% atrás do Zion, que é um dos caras mais eficientes da liga. No true shooting percentage, menos diferença ainda, 65,2% para o Zion, 65% cravado pro Trey Murphy. Então, esse era o cara que eu tava esperando que fosse dar esse salto mesmo.
Eu esperava que a eficiência diminuísse, mas ainda continuasse alta, porque eu queria ver ele ter mais oportunidades, né? Logo, eu não tô tão otimista assim com o Pelicans, porque eu não sei da onde mais que a gente vai tirar um salto aqui dentro do time. Eu espero que o Dyson dê um pequeno salto, pelo menos. Eu espero que o Herb Jones ofensivamente dê um salto, mas essas adições aí que você falou, Gilson, eu não acho que movem nem para frente nem para trás a nossa projeção, entendeu? Acho que são neutras e a gente ficou um pouquinho para trás porque os nossos adversários se reforçaram. Então, não sei, não estou muito otimista quanto ao Pelicans dar um salto, uma evolução, a menos que seja uma mudança significativa no esquema de jogo, né? Pois é, cara, realmente essa mudança a gente não vai ver. A gente tinha realmente o Trey, se ele não tivesse machucado, né? A gente já esperava aí, até que talvez tivesse uma possibilidade de ele entrar como no time titular, né? Mas essa vai ser uma briga interessante, né? Entre um arremessador ou um melhor defensor do time, né? É uma discussão que a gente vai ter durante a temporada aí com relação a isso, né? Em algum momento da temporada. Mas realmente concordo com você. Internamente a gente vai depender aí de alguém pelo menos dar uma melhorada. O Dyson aí, pelo menos o que eu vi, né? Que ele jogou pela seleção australiana. Ele também jogou os jogos da pré-temporada tentando buscar um pouco mais aí de protagonismo, né? Um pouco mais de tentar realmente mostrar que ele merece um espaço na rotação, né? Então vamos ter que ver realmente como que vai ser a evolução aí na temporada e quem que pode dar espaço, se o Kyra aí vai conseguir alguns minutos, mas a gente vai falar isso na sequência, porque antes de falar desse sistema, né, como você já iniciou aí o assunto, eu queria levantar aqui o que a gente teve, né, de lesões, que era algo que a gente não queria ouvir falar, mas aconteceram, né? O nosso querido Trey Murphy teve que se submeter a uma cirurgia, então ele vai voltar só em meados de dezembro, né? Então a gente já esperava já começar já bem, né, a temporada, mas infelizmente isso não vai acontecer. O José também teve um problema aí no tornozelo, né? Também está se recuperando, né? Então, por isso que eu comentei sobre o Kyra. Talvez ele vai ter esses minutos no início da temporada para mostrar o que ele ainda pode contribuir ou virar moeda de troca, né? Que a gente vai falar mais da frente também. E o Larry Nance também, que também teve um problema aí e não começou a pré-temporada com o time, mas tem uma expectativa dele já no começo início da temporada já voltar, né, e poder contribuir. Então, em termos de sistema, né, como o Rafa falou, a gente teve aí a contratação, né, do James Borrego. James Borrego, ele é um técnico aí com uma mentalidade mais ofensiva, né? Já trabalhou em Nova Orleans, já trabalhou com o Popovich, com o Spurs, né? Então ele é adepto aí realmente de um ataque mais fluido, né? De transição, com arremesso de 3, movimentação de bola, foco em arremessos do corner, né? Do canto de 3 são os arremessos aí que são mais efetivos. Então essa contratação se dá muito pelo resultado que o time teve, né? Porque era um ataque muito dependente aí das estrelas, e a gente viu que com os 29 jogos do Zion aí, o que a gente viu depois aí foi um time aí muito lento, sem transição, com um ataque muito devagar realmente. Então ele veio para fazer isso. Então nesses primeiros jogos a gente já viu que o time arremessou mais na bola de 3 do corner, que era algo que a gente sempre quis ver,
mas não acontecia, né? Mas em termos gerais ainda não está realmente aquilo que a gente esperava, mas a gente já viu algumas situações aí, algumas mudanças que a gente crê que também já seja influência dele, né? Com o Zion jogando na 5, né? Então fazer um small ball aí bem agressivo, né? Então alguns momentos aí o Rafa vai comentar melhor aí, mas situações aí que jogando com os alas, né? Com o Herbie ajudando lá, algum momento talvez o AJ Liddell. Então assim, o time tentando ajudar realmente mais no rebote. A gente não teve casos, vai ter casos que realmente isso aí não vai ser o suficiente, mas talvez fazer um esquema tipo como o Westbrook fazia, né? O time todo trabalhando para ele já pegar a bola e já iniciar o ataque. Mas como o próprio Willie Green comentou, a ideia é deixar mais a bola na mão dele e ver a tomar decisão, né? Ou para atacar para a cesta, ou para passar para companheiros, como a gente viu ele buscando mais passes, mais assistências. Mas assim, Rafa, isso aí só é um overview, porque a gente viu muito pouco, né? Mas na tua análise aí, já podendo aprofundar aí, principalmente nessa questão aí dos aproveitamentos, do nosso rei do mid-range, que não é tão efetivo como a gente no teste do olho, né, passa pra gente. Mas fala aí o que tu espera aí desse novo sistema aí ofensivo, porque o defensivo a gente já sabe o que esperar e realmente não vai ter muita mudança em relação à temporada passada. Exatamente, Wilson. É bom ter uma mudança, principalmente na filosofia ofensiva, né? Porque, como a gente já falou aqui, né? Foi o ponto fraco do Pelicans, principalmente depois que o Zion se machucou. O ataque ruiu completamente. Tudo bem que a gente também ficou sem o Ingram, então ficou muito difícil mesmo. Basicamente, a gente só tinha o CJ como um jogador assim acima da média ofensivamente. E principalmente alguém que pudesse criar, né? Então ficou bem complicado para o Pelicans, mas mesmo quando o Ingram voltou, a gente ainda viu o ataque penando mesmo, suando sangue ali para fazer 100 pontos. Não foi uma coisa muito boa, então esperar aí que o Borrego consiga implementar isso que você falou, de enfatizar mais bolas de 3 do corner, que são arremessos muito bons, além de serem bolas de 3, são as bolas de 3 mais eficientes, né? Então de fato o arremesso mais valioso da NBA é você conseguir gerar bolas do corner, né? Do corner para 3 pontos. Vamos ver se ele consegue. Pela pré-temporada não vi nada de diferente, mas também os titulares jogaram 18 minutos, 16 minutos, então não sei nem se dava para ver alguma coisa com tão pouco tempo desses caras jogando, né, na pré-temporada. Mas aliás, uma curiosidade antes de eu falar do sistema, né, e de alguns jogadores, né, em específico, é que o Borrego, né, ele já trabalhou no Pelicans antes, e ele já trabalhou, se eu não me engano, quando o Monty Williams era técnico, e ele já foi técnico do Willie Green quando o Willie Green era jogador pelo Pelicans, né? Então temos aí familiaridade entre eles, aí eles já se conhecem super bem, vamos dizer assim, né? De outros carnavais. Mas falando do sistema aí, né, e do que eu gostaria que melhorasse, ou do que a gente poderia esperar aí, né, misturando isso tudo aí, basicamente, assim, começando pelo Zion, né, na 5, qual que é a grande vantagem de você jogar com o seu pivô, né, o seu center, seu 5, sendo um cara 6'6", né, sendo um cara relativamente baixo, mais baixo que o Ingram, por exemplo, bem mais baixo que o Trey Murphy. Qual que é a vantagem de você jogar com o Zion na 5? É justamente a bola na mão dele. Porque você força o outro time a sair da zona de conforto defensivamente deles. Eles vão colocar um cara menor para marcar o Zion, muito provavelmente. Ele tem o playmaking para achar arremessadores ou cutters, caras cortando para a cesta. Ele consegue fazer outras jogadas que não seja ele atacar a cesta sempre.
Então esse é o grande trunfo de você jogar com ele lá embaixo, você jogar um small ball com o Zion na 5. Resta saber se o Willie vai se aproveitar disso e se os outros jogadores vão seguir também, né? O que o Willie tá falando, o que o Willie espera que esteja pregando. Porque essa é a grande vantagem. Se a gente não for usar isso como na temporada passada, a gente demorou, sei lá, 15, 20 jogos para botar a bola na mão do Zion mesmo, para liberar, né, para tirar as rédeas do point Zion. Se a gente for esperar de novo, esse ano vai ser mais do mesmo. A gente vai começar mal de novo a temporada até a gente dar o braço a torcer e entender que a vantagem de ter o Zion é a bola com o Zion. Então, pô, eu acho super fofo, todo mundo toca na bola, point five, roda a bola para todo lado, mas no fim das contas, o Zion é o cara único. Nenhum outro time tem um cara como o Zion, então a bola tem que ser nele, ele tem que ser o foco. Então eu espero que isso seja enfatizado bastante, porque na pré-temporada não foi, até foi uma quote aí, né? Foi umas aspas aí do Willie, que me deixaram extremamente decepcionado quando ele falou que ele ainda não tinha trabalhado nenhuma jogada, né, nenhuma movimentação, nenhum trabalho para o Zion com a bola na mão. Eu não sei o que ele estava fazendo então, né? Esses últimos tempos aí, ou desde o ano passado, né? Porque eu entendo você trabalhar os próximos jogadores, né? Outros jogadores com a bola na mão para caso o Zion se machuque, que é frequente, mas se você tem uma arma que ninguém mais tem, você tem que priorizar ela. Então, espero que isso seja a prioridade do Pelicans para essa temporada. Feature, né? Colocar no foco o Zion e daí a gente deriva para outras coisas mais. Dito isso, a gente tem outros 2 jogadores também que são quase tão importantes quanto o Zion, né? Que são o Brandon Ingram e o CJ McCollum. São meio que o 2A e o 2B, vamos dizer assim, do time, né? Eu espero, pelo menos, que essa seja a ordem. E aí, o que acontece? Como eu tava assistindo, até falei pro Gilson antes da gente começar a gravar, eu tava assistindo o jogo de pré-temporada, inclusive, aí, né? Foi agora esses dias, foi ontem, se eu não me engano. Do Golden State Warriors contra o Kings. E o Golden State ganhou na última bola, depois está 10 pontos atrás, faltando 3 minutos para acabar o jogo, e eu fiquei intrigado. Falei, cara, como que isso aconteceu? O Kings, porra, perdeu na farofa, né? E aí eu fui rever os últimos minutos e não, o Kings só não marcou em 2 posses de bola nos últimos 3 minutos. Eles marcaram ponto. Então o que aconteceu? E aí que me deu estalo, deu ir mergulhar mais a fundo em certos números do Pelicans e ver que nossos queridos Brandon Ingram e CJ McCollum, ofensivamente, por mais que brilhem aos nossos olhos e por mais que pareça que eles estão contribuindo e carregando o ataque, né? Porque também o sarrafo tá bem baixo, né? Você via Gary Temple, Herb Jones, Alvarado, Larry Nance, Nard, Jesus Cristo. Então não precisava de muito para ser melhor ofensivamente do que essa rapaziada aí, mas é uma coisa que eu gostaria que o Borrego corrigisse e melhorasse drasticamente, que cai nessa filosofia que o Gilson falou dele, né? É o perfil de arremessos desses 2 aí. E a má notícia é que se esses 2 individuais aí, se o Ingram e o McCollum não melhorarem o perfil, mudarem mesmo o perfil de arremessos deles, não interessa quem o Pelicans coloque em quadra, nós não vamos chegar longe nunca. Porque eles simplesmente não jogam, pelo menos pelo perfil da última temporada, não é o tipo de basquete que é vencedor, nem matematicamente faz sentido. Então, como assim? Eu vou começar pelo CJ, que é menos mal, vamos dizer assim, né? Basicamente, o CJ arremessa 4 bolas do mid-range por jogo. Ou arremessou na última temporada, né? 4 bolas, exatamente, 4.0 bolas por jogo, e ele mata gloriosos 39% desses mid-ranges. Então, assim, não precisa ser nenhum matemático para saber que isso não é bom, né? Agora, das bolas de 3, ele já mata
39%, 38,9%, que já é bem melhor, né? Agora o volume é onde a gente vai começar a tocar no real problema, né? O CJ arremessou na última temporada 18 bolas por jogo. Dessas 18, 7 bolas foram de 3. Dá para aumentar esse volume mais ainda, mas não é um volume ruim. Dá para aumentar, e eu gostaria que aumentasse aí mais 1 ou 2 bolinhas aí, cabem no jogo do CJ, eliminar esses mid-range dele aí, baixar o máximo que puder, para aumentar essa frequência de bolas de 3, principalmente porque ele já nunca foi muito atlético, né, para atacar a cesta com eficiência, e ele já ele tem 31 para 32 anos, né? Então não é exatamente muito promissor ele atacando a cesta. Mas é basicamente... não é tão ruim, vamos dizer assim. Ele foi de longe o maior volume de 3. O segundo maior volume de 3 foi o Trey Murphy, para variar, com 6 bolas de 3 por jogo. E o Trey Murphy, a gente já conversou, não vai estar na line-up. Agora, onde que dói mesmo, onde que coça mesmo, é no Brandon Ingram. O Ingram arremessa 18,5 bolas por jogo. Vamos arredondar para 18 aí, bolas por jogo. E o que é que acontece? É que dessas 18 bolas que ele arremessa por jogo, 15 bolas são de 2 pontos. E a gente sabe que a frequência de mid-range dele aqui é assustadoramente alta. Dessas 15 bolas de 2 pontos dele, quase 7 bolas, ou seja, metade dessas bolas são mid-range. São pull-up, pior ainda, que ele quase não tem catch and shoot do mid-range, que é bem mais eficiente do que o pull-up, onde você bate a bola, para e arremessa. E dessas quase 7 bolas de mid-range que o Ingram arremessa por jogo, ele mata 44%, 43,8%, né? Mas vamos arredondar, vamos ser bonzinho, 44%. Então, fazendo a matemática de padeira aqui, super básica, se o Ingram arremessasse 33%, se ele matasse, né, 33% de 3, ele contribuiria mais para o ataque do que ele matando 44% do mid-range. Se ele arremessasse 33%, seria 1 ponto por posse de bola. Ele arremessou 3 bolas, 33%, só acertou uma. Ele ainda produziria 1 ponto por arremesso, por posse de bola. Aqui, chutando 44% de 2, dá menos de 1 ponto por posse de bola. Então, esse é o grande problema do jogo do Ingram. Em comparação, as bolas de 3 do Ingram, 3,6 bolas de 3 por jogo, matando 39%. Então, tá muito, muito claro da onde é que tem que vir essa evolução interna. Não é de talento, não é de adicionar um movimento ou mais passe. O Ingram já é um excelente passador. É o perfil de arremessos. Ele precisa reduzir gigantescamente essas 15 bolas de 2 pontos. E principalmente essas 7 bolas de meia distância aqui. Precisa cair muito essas 7 bolas de meia distância e aumentar muito essas bolas de 3. Se o Ingram e o CJ, os dois arremessassem 7 bolas de 3 por jogo, seria sensacional. Já seria quase o que o Pelicans arremessou na última temporada de bola de 3. Só entre esses dois caras. Então, assim, essa evolução assim, que a gente precisa ter interna, já que a gente não adicionou jogadores, né, que vão, de fato, impactar, precisa vir principalmente do Ingram. Do CJ também, de eliminar mais ainda essas bolinhas ineficientes de meia distância dele, e isso tem que ser um recurso, ferrou tudo, o último caso, o mid-range, beleza, né? Melhor do que estourar o cronômetro, mas do contrário, a gente tem que, principalmente o Ingram, tem que dobrar esse volume dele de 3,6 aí para 7 bolas por jogo. Porque isso, além de tornar ele mais eficiente, ele é totalmente capaz de matar bola de 3. Isso vai abrir a quadra para o Zion, que já é um dos jogadores mais eficientes da liga. Então, quando a gente fala dessa evolução interna aí, e quando eu vi o jogo o jogo que eu falei, né, do Kings e do Warriors, como que o Warriors tirou esses 10 pontos em 3 minutos, mesmo tomando cesta, posse após bola,
posse após posse após posse. Foi na bola de 3. Foi cavando o lance livre, foi atacando a cesta e chutando o lance livre para parar o cronômetro, ou trabalhando para gerar arremessos de 3. Então, mesmo que eles errassem as bolas de 3, acertaram uma de 2 só. Já foram 3 pontos em 2 posses de bola. Já é muito mais do que o Pelicans costuma produzir com esses arremessos de meia distância. Então, eu não sei, Gilson, se essa matemática toda aqui, se essas 2 horas que eu fiquei falando aqui fez sentido para você, mas eu queria saber da tua opinião. Você acha que eu estou sendo muito duro com o nosso menino BI, com o nosso querido CJ, ou se você acha que mesmo eles aumentando a frequência de 3, ainda assim o resto do elenco não tem arremessadores o suficiente para que isso funcione? O que você acha sobre isso? Toda essa explanação, né, que você fez aí faz totalmente sentido, né, visto que a forma como o Zion é defendido, né, pelos adversários, né? Você vê que o time fecha logo os 5, né, no garrafão. Então, por quê? Porque ele sabe que o time não vai chutar de 3, né? Você até vê a bola sobrando num catch and shoot, mas aí o cara prefere pegar, fazer uma finta e tentar fazer um mid-range, fazer alguma outra tomada de decisão que não é essa, né? Porque olha só, se ele pegar, arremessar e errar, o Zion vai correr lá para pegar o rebote ofensivo. Ou ele, ou o Valanciunas, ou outro, alguém vai atacar o rebote ofensivo. Então isso é algo que tem que ser feito, né? Por mais que você não tenha o costume, realmente você tem esse alto volume de arremesso de 2 pontos, você tem que chutar, né? E o percentual, né, de arremesso dos dois é bem significativo. Então, como você falou, se matasse 33%, ia ser mais eficiente do que realmente é. Então, o Dyson, né, até eu percebi que ele tem, por mais que ele não acerte, mas pelo menos ele está tentando chutar um pouco mais, né? Então, se ele aumentando um pouco desse volume dele, também ajuda. Então, é algo. O Herb também, né, nesses jogos, ele tá tentando chutar, mesmo que ele erre, né? Que pro torcedor, né, que não entende as estatísticas, pô, o cara só tá errando, só tá desperdiçando arremesso, mas isso gera com que o time ataque mais o rebote ofensivo, né? Então, realmente é algo que tem que ser feito. Espero que realmente eles assimilem, né, o que o Borrego tá passando para eles. E assim, fazendo isso, o Zion vai ter mais espaço, como você falou, e o ataque vai fluir mais, né? Então é isso que a gente espera, e que realmente o sistema comece a funcionar, e o mais importante, que a gente não tenha mais lesões, né? Então isso a gente espera que até meados de dezembro o time consiga assimilar e consiga dar esse salto aí, né, dessas peças aí que a gente espera, que pelo menos mudando esse perfil de arremesso, a gente já consiga ver uma diferença na produção ofensiva do time. Então, eu acho que a gente temos que esperar, né, como é que vai ser esse início de temporada. Esperamos que seja positivo. Vamos ter uma tabela aí que vai favorecer a gente, jogando um pouco mais em casa, tendo jogos aí também não tão difíceis. Vai ser uma tabela equilibrada, né, mas esperamos aí que o time consiga pelo menos arrancar bem, para não, vamos dizer assim, ficar precisando correr atrás do prejuízo depois. Mudando aqui de assunto, né, a gente falou aqui do nosso querido Kyrie Lewis, né, que realmente está no ano, né, para definir como é que vai ser o contrato dele. Já era para ele ter recebido uma extensão, mas ele se machucou, teve vários problemas aí realmente para voltar, né, foi colocado aí no jogo do play-in, depois de não ter jogado nada durante a temporada, né. Não sei que fator foi esse que o Willie Green viu aí para colocar ele naquele jogo contra o Oklahoma. Mas por que a gente está falando dele, né? Porque hoje o Pelicans está acima, né, da Luxury Tax. O time nunca pagou
né, nunca pagou multas, né, por exceder teto salarial, né, até um contrassenso, né, do Saints, né, que sempre está acima do teto salarial e acaba sempre dando um jeito, né, de burlar o teto, adiantando pagamentos, renegociando contratos, mas no basquete isso nunca aconteceu, né? Hoje o time está acima da taxa, né? Em torno de quase 3 milhões, 2 milhões 936. Então isso, né, vai ter que ser baixado, porque o time, creio que, se não for brigar por alguma coisa maior, por mais que diga que o time vai dar esse passo, mas a gente sabe que não vai, né? Só se realmente tiver uma janela e tiver essa possibilidade de ganhar. Então, Rafa, eu queria ver contigo se essa possível mudança aí nessa trade, né, vai acontecer agora, vai acontecer na janela, mas a gente sabe que esses 3 milhões aí vão ter que sair, né? Então a gente não sabe se vai ser o nosso Kyra, que seria realmente algo que seria mais visível hoje pra gente, ou seria uma troca aí pelo Valanciunas, né? Que é um cara, como a gente falou aí, muito que a torcida curte, né? Pela parte mais defensiva dele. Como é que tu vê assim essa relação do cap space aí com trocas? Se a gente vai se movimentar, se não vai? Qual que é a tua visão aí sobre esse assunto? Pois é, eu acho que o Pelicans vai se esforçar no sentido de fazer extra para botar o cara em quadra e tentar fazer alguém morder esse contrato dele, porque o Pelicans, como você falou, tá quase 3 milhões acima do cap, e o contrato do Kyra para esse ano é de 5,7 milhões. Então, só de trocar o Kyra por algum mínimo aí, ou por alguma pick fake aí, alguma coisa, uma troca de 3 times, onde o Pelicans não recebe quase nada, já daria um bom respiro aí. E qual que é o problema aí do Pelicans, né? Porque a taxa para esse ano não seria muito cara, assim, a Luxury Tax seria de 4,4 milhões para esse ano. Então, assim, é um contratinho aí que o time pagaria facilmente, assim, é menos do que o Dyson ganha esse ano. Mas o problema é o Repeater Tax, né? No próximo ano, quando aí não vai ter como fugir, a não ser que a gente se livre mesmo do Valanciunas ou de algum dos 3 aí, do CJ, do Zion, do Ingram, coisa que eu duvido muito que vai acontecer. E aí, no ano seguinte, a gente vai acabar caindo na Luxury Tax invariavelmente, porque a gente vai ter que estender o Trey Murphy. Eu acho que esse é o último ano do rookie contract do Trey Murphy, não é? E aí eu acho que não vai ter muito para onde correr, ou não, acho que o ano que vem ele ainda tem o último ano dele, né, de rookie. Mas o Herb já começa agora já. O contrato dele é de 12 milhões por ano. E os contratos do Zion e do Ingram. Aí o Ingram também vai precisar ser, vamos dizer assim, estendido, porque ano que vem é o último ano dele. O Trey Murphy ainda tem mais um ano ainda de contrato. Ele tem mais 4 milhões e meio, mais ou menos. Ainda um pouquinho mais, 5 milhões no contrato dele pro ano que vem. Então o Trey Murphy ainda está no contrato de rookie ano que vem. Porém, contudo, no entanto, todavia, o nosso querido Brandon Ingram entra no último ano do contrato dele ano que vem. O Zion começou agora, né? O contrato dele aí de 34 milhões esse ano. Então eu acho que a gente vai acabar inevitavelmente entrando aí, ficando na Luxury Tax na próxima temporada. Eles querem evitar o Repeater Tax, que é mais punitivo do que esse primeiro ano de Luxury Tax. Então eu não acho que o Pelicans vai dar meio que all-in, entre aspas, assim, esse ano. Eu não acho que eles vão adicionar salário, adicionar alguém de peso, mas sim, eu acho que eles vão dar um dump aí, muito provavelmente no Kyra, porque ele tá fora da rotação, e 5,7 mil é mais do que o Jordan Hawkins, e é basicamente literalmente o salário do Hawkins e do Trey Murphy combinados, dá o salário do Kyra Lewis. Dá assim $100 mil a menos.
Então, para mim é bem óbvio que é o Kyra que vai ser a bola da vez aí. E eu acho que eles vão tentar dar um showcase nele, vão tentar colocar ele na rotação e colocar ele em lineups que funcionem para ele, que exaltem essa velocidade dele, essa agressividade que ele tem de atacar a cesta, para tentar aí ver se eles mordem uma trocazinha aí, construir uma troca com 3 times, que eu acho que é o mais provável, para se livrar desses 5,7 milhões aí, recebendo o menos possível em troca. Mas de resto aí, eu acho que não vem muito, eu acho que não vem uma off-season muito atarefada para o Pelicans, salvo algum desastre, né? Eu acho que se o Pelicans for bem, a tendência é manter o time e bancar esse time aí, evolução e tudo mais. Agora, se o Pelicans for mal, se a gente começar a temporada perdendo, ou então terminar a temporada com um recorde negativo, não for nem para play-in, ou então se mantiver no play-in, se a gente não mostrar evolução essa temporada, eu acho que aí sim vai ter alguma sacudida aí, basicamente no Valanciunas. O Valanciunas, inclusive, eu acho que é o último ano dele esse ano. Eu acho que ele é um aspirante agora esse ano. Acho não, ele é um aspirante agora para essa temporada de 15,4 milhões. Então eu acho que se a gente chegar na trade deadline e a gente tiver mal, tiver abaixo de 50%, para mim isso é mal. Eu acho que a gente tem uma boa chance aí de ver o Valanciunas dando tchau aí pra gente e o Pelicans tentando trazer algum tapa-buraco aí só para terminar na loteria logo a temporada e dar uma remexida aí nesses contratos um pouco maiores aí. Larry Nance, por exemplo, tem mais um ano depois desse, então talvez ano que vem ele vai ser um inspirante, então talvez ele possa ser envolvido na ciranda, mas que nem eu disse, né? Eu acho que tudo depende de como a gente vai chegar próximo da trade deadline. Se esse time não funcionar de novo até a trade deadline, aí eu espero que algumas mudanças um pouco mais impactantes, como essa Valanciunas, talvez até o Larry Nance, quem mais que pode ser negociado aqui? É difícil, porque o Pelicans ele é muito top-heavy de salário, né? A gente tem 3 caras aqui, que são o CJ, o Zion e o Ingram, contando para 75% do cap. E aí o quarto mais bem pago, que é o Valanciunas, conta para 11,3% do cap só. Então, o Pelicans está numa situação complicada quanto a salários aqui, que é parecida, porque pareceu, não sei se você vai concordar, Gilson, mas é parecida com a era Del Demps, dos jovens veteranos, né? Quando o Pelicans tinha vários jogadores que não eram velhos, mas estavam em salários altos. Então a gente tinha pouca flexibilidade, a gente precisava envolver picks, porque só pelos contratos a gente não conseguia trazer gente, né? A gente não tinha espaço no cap e a gente não tinha contratos atrativos o suficiente. Então agora parece que a gente está nessa daqui um pouco, né? A gente tem jogadores com salários bem altos, depois a gente tem jogadores com salários bem baixos. Então fica meio que esse limbo aqui, onde os caras que ganham um salário mais intermediário aqui são o Valanciunas, o Herb e o Larry Nance. Todo mundo, o resto é tudo abaixo de 6 milhões de dólares. Então fica um pouco complicado para o Pelicans se movimentar. E aí eu não sei se você concorda, o que você acha aí, mas eu acho que a ciranda, a bola da vez é com certeza o Kyron. E se der tudo errado, o Valanciunas também vai entrar na brincadeira aí na trade deadline. Exatamente, é exatamente isso também que eu vejo, né? Ele deve aproveitar bastante esse tempo, porque ele imaginava-se que ele, depois da lesão, ele ia perder velocidade, mas ele continua muito, muito veloz, mas só que o time que não joga em transição, tem um jogador veloz, não faz, é um contrassenso, né? Então, realmente, ou muda para uma forma de aproveitar melhor ele, ou ele melhora o jogo de meia quadra, que a gente não viu muita evolução, né? Que apesar de ter velocidade, não tem tanta explosão. Então, até para fazer um drive de ataque a cesta, ele não tem muito dessa explosão para conseguir. Então, realmente, estamos numa situação aí que para fazer essa adequação deve ter alguma mudança. E já emendando esse assunto, Rafa, a gente tem uma situação que
devido a estar fora, né, já nesse limite aí de pagar a multa mesmo, né? O time ainda está com uma vaga ainda no elenco, né? Então estamos só com 14 jogadores e 2 em contrato two-way. Então esta última vaga aí tem algumas situações aí que tem que ser avaliadas. Não sei se realmente isso vai ser uma estratégia aí para estar absorvendo numa possível troca, né? Ter essa vaga adicional, né? Que isso aí faz sentido, né? Ou realmente você vê que dá para trazer mais alguém que possa contribuir, né? Ou um veterano, tipo o Will Barton, né? Como foi comentado aí em alguns rumores aí durante a pré-temporada, né? Um Jamaica Green, né? Um jogador assim que possa ter mais tempo de casa, né? Até reeditar uma dupla aí, Biombo e Coldzera, quem sabe, né? Então teria essa situação. Ou também apostar em algum jovem aí que ainda tem talento, mas que não está sendo aproveitado, né? Como um Jalen Noel ou Darius Bazley, né? Que pode ser um arremessador, né? Alguém que pode passar quadra, pode dar uma versatilidade, ou provavelmente também chutadores, né? Um Matt Ryan lá, que meteu aquela bola lá, espírita lá naquele jogo contra o Lakers, né? Um Terrence Ross aí, um chutador aí também muito louco aí, mas também que pode pegar fogo. Então, assim, o que tu imagina dessa última vaga do elenco aí? A gente vai fazer algum movimento, vai contratar alguém ou vai deixar esperando aí uma futura troca? Pois é, eu tô com uma listinha aqui de free agents, não é nada sexy, mas tem alguns nomes aqui que eu acho interessantes aqui, que a gente poderia dar talvez uma olhada, mas de fato eu não acho que nenhum deles seria assim, needle mover, né? Algum cara que contribuiria, que você fala assim, porra, aí ajudaria, né? Mas desses daqui, os que eu mais gosto são wings que conseguem arremessar de 3. Então, eu gosto do Will Barton, apesar dele nas porcentagens não serem lá essas coisas, não brilharem os olhos, eu ainda acho que ele é um cara que consegue atribuir coisas aí, consegue trazer coisas que o Pelicans precisaria. Mas o meu favorito, assim, que vai talvez chocar algumas pessoas, é Terrence Davis, que estava no Sacramento Kings na temporada passada. Ele é um bom defensor, ele é um cara que ele é microwave, né? Então, assim, quando ele esquenta a mão, cai bola pra caceta, mas quando ele não tá muito quente, vamos dizer assim, ele não contribui tanto assim, mas eu acho que isso daí cairia num outro ponto que eu gostaria, agora eu vou ser massacrado, mas eu gostaria que o Pelicans se livrasse do Naji Marshall. Por incrível que pareça, eu acho que ele faz... Eu acho que o problema é que o Willie gosta muito dele, e aí o Willie pende pro lado dele em situações onde ele não é capaz de contribuir. Então a gente meio que precisa salvar o Willie dele mesmo. Então eu entendo que ele é bom pro locker room, eu entendo que ele é vibes, ele é parceirão da galera e tudo mais, mas eu não consigo ver no Pelicans, assim, quando o Pelicans tá completo, se o Pelicans estiver ganhando jogos e competindo, eu não consigo ver o que o skill set do Naj adiciona para um time completo, para um time que tá ganhando, jogando da maneira mais eficiente. Então, para mim, esse Terrence Davis seria um upgrade em relação a ele. Tem 26 anos só, então não seria algo assim, tipo um cara velho, um cara que não vai produzir. E, por exemplo, o Will Barton tem 33, né? Então já é uma boa diferençazinha aí. Mas eu gostaria de ver, assim... E o Naj, inclusive, poderia ser um sweetener, né? Poderia ser
uma coisa para tornar o contrato do cara mais atrativo, já que o contrato do nosso queridão Naji Marshall é de 1,9 milhão de dólares e ele é expirante também esse ano. Então, ou o Pelicans renova com ele por um valor provavelmente mais alto, ou então ele dá uma procurada aí, né? Então, assim, que eu gostaria de ver de fato mesmo seria o Terence Davis. Ele tem o mesmo tamanho do Naji, 6'6". Mas de resto aqui é complicado, cara, porque tem essa Hamidou Diallo, Kendrick Nunn, Austin Rivers, Jesus Cristo, eu não quero ver nem pintar de ouro aqui. TJ Warren, Jamichael Green, que nem você falou, tem nosso gostoso Raul Neto, tem, quem mais? O Michael Carter Williams, não tem muita, Terrence Ross, quem mais? Meu Deus do céu, não tem mais ninguém aqui, viu? É meio que isso aí mesmo. Então, não sei, cara. Eu não acho que o Pelicans adiciona ninguém, infelizmente, a menos que o Pelicans troque isso daí que você falou. Pode ser uma estratégia mesmo de manter um roster spot aberto, mas para mim não sei se faz tanto sentido, porque o Pelicans não acho que está em posição de receber 2 jogadores por 1. Então, o que eu espero, no fundo mesmo, assim, eu gostaria que o Pelicans fosse atrás, que nem eu falei, Terence Davis, mas o que eu espero que aconteça é um dos caras de Training Camp Exhibit Dan, Two-Way, um desses caras aí, provavelmente o Seabron, já que ele já estava aí ano passado, seja convertido, que nem o Alvarado, para um contrato normal, obviamente não de 4 anos, mas pelo menos seja convertido para um roster spot mesmo. Eu acho que é o caminho mais lógico para o Pelicans, ainda mais dado o passado do Pelicans aí, de tentar desenvolver a galera no Squadron, né? E aí trazer para o time principal quando tem lesões ou quando precisa mesmo, quando faz alguma troca. Mas tá aí minha pequena e singela contribuição. E Rafa, tava até pesquisando aqui, porque eu me lembro aí de algumas situações aí criminais aí que o Terence Davis se meteu, usado de violência doméstica aí há uns Vai 3 pro anos Hornets atrás. então. Vai pro Hornets isso daí, que realmente eu e algumas outras pessoas iam ser muito fã aí dessa ficha criminal aí, depois de se livrar do Jackson Hayes aí, um parecido, não sei se a torcida vai abraçar, né? Realmente, mais alguém com ficha criminal aí, né? Mas o Malik Beasley foi condenado também, não foi? A galera tava salivando nele, né? Pois é, cara. Mas, assim, só um ponto aí de atenção aí, que realmente às vezes a gente foca aí no jogador e tem algumas polêmicas que podem trazer aí outras complicações. Mas, claro, justíssimo. Vamos seguindo aqui. Então, Rafa, assim, eu acho que de gerais é isso, né? Vamos esperar aí como é que vai ser o desenrolar aí da temporada, que começa agora no dia 25, né? A gente está gravando alguns dias antes, já assistimos tudo que a gente tinha de pré-temporada, já passamos raiva, já vimos os bagres em quadra, vendo que a gente, se teve alguma evolução, né? Agora é aguardar os primeiros jogos. A gente deve voltar aí já no início de novembro, aí já com alguns jogos aí já para uma visão aí do que o time tá produzindo, né? Se esperamos aí que nenhuma lesão ocorra, então daí a gente avaliar como que vai ser, né, a temporada aí pra gente, né? Até lá, esperamos aí que os nossos lesionados também voltem, né? E daí a gente tenha mais quórum aí pra gente discutir um pouco mais. Tá bom? Em Rafa, de comentários finais, né? Só queria que, antes de tu se despedir, que tu falasse um pouco aí desses... tu falou um pouco do Seabron, né? Que realmente tem uma característica aí, né? De ser um Westbrook dos pobres, né? Como já foi comentado aqui no nosso grupo aí. Mas um cara aí que ano passado não jogou e agora vai iniciar a temporada é o EJ Liddell, né, gente? É até bom ver aí alguém mais para essa rotação de bigs,
mas assim, do AJ Liddell ou do talvez aí, né, o Kaiser Gates, né, que também é um arremessador. O que esperar aí desses caras aí? Eles vão poder contribuir em algum momento na rotação ou são aqueles caras que só vão aparecer se realmente o negócio a gente já viu que já foi pro saco, né? Pois é. Tem a minha opinião e tem a do Willi, né? Então a gente tem que levar em consideração aí que é o chefe, né? Mas particularmente eu gosto do AJ Liddell. Eu acho que ele traz um skill set que o Pelicans precisa desesperadamente. O único problema é que ele é do tamanho do Zion, né? Então ele não é alto também. E ele vai depender. Ele não tem explosão, obviamente, do Zion, já tá vindo de lesão, então nada de estilo de jogo, nada parecido, só de tamanho, né? Mas o EJ, eu realmente acho que ele poderia ser um cara aí que mordisca em um fim de banco aí, que mordisca alguns minutinhos por jogo, baseado no que ele traz, que é o quê? Rebote. O cara, ele não é grande, grande no sentido de alto, né? Ele é um bicho forte, mas não é alto, então acaba sendo uma desvantagem para ele. Mas ele é relentless, né? Ele não desiste, ele vai atrás de tudo que é rebote, fora da zona de rebote dele. Ele é bom no box out, apesar de ser jovem, né? Ele ainda tem que aprender algumas técnicas aí. A gente viu até na pré-temporada ele perdendo um ou outro rebote aí. Mas eu gosto desse fator rebote porque, principalmente nas lineups com o Zion na 5, esse time vai penar para pegar rebote. A gente não tem bons reboteiros no time. Tirando o Valanciunas, o resto do time não é exatamente muito bom pegando rebote. O Herb, particularmente, é frustrante ver os números dele, assim, ver a atividade dele nos rebotes. Eu não entendo muito bem o porquê. Mas, então, acho que ele pode trazer rebote. Eu acho que ele pode ajudar a proteger o aro, não como o principal defensor, mas como o de ajuda. O cara que vem para ajudar, justamente por esse motor que ele tem. Ele não para nunca, né? Então, eu acho que para algumas lineups ele pode ser um bom complemento, aí, principalmente quando lesões acontecerem, porque alguém vai se lesionar. Pode não ser grave, pode ser torceu um tornozelo, bateu o dedo no aro, alguma coisa ali, vai perder 10 dias. Mas ainda assim vai precisar de depth, né? Vai precisar de profundidade, então talvez eu acho que ele pode ser ali um fator que ajuda em algumas lineups aí. Eu gosto do jogo dele, sinceramente, eu tenho alguma esperança de que ele consiga aí, não nesse ano, mas talvez ano que vem, cavar uma vaguinha aí na rotação do Pelicans. E ainda mais porque ele tem a bolinha de 3, né? Não é exatamente um Kyle Korver, mas ele tem uma bolinha de 3 que, se precisar, ele consegue arremessar. Jogo de meia distância, ele tem arremessinho de meia distância também. Que nem eu falei, se ele fosse tão bom assim, ele não tinha caído pro segundo round, mas eu acho que ele consegue ajudar. E o nosso gostoso Kaiser Gates é uma incógnita, porque ele é um arremessador, né? Ele não sei, playmaker é 0 para ele. Ele tem tamanho, mas é um arremessador. E eu não vejo muitas coisas. Ele tá no two-way com o Pelicans, né? Mas eu não sei, eu não consigo ver ele entrando em jogos do Pelicans, a não ser que já tenha tudo ido pro saco mesmo, machucou todo mundo, é um desastre, aí bota ele lá, né? Fazer o quê? Não tem nada para perder. Mas quem eu gostaria, só para complementar aqui, quem eu gostaria de ver, ainda mais com a ausência do Trey Murphy, virar um X-Factor, né? Virar o cara que a gente não esperava tanto, mas que vira alguns jogos pra gente, é o Dyson, porque o Dyson tem uma combinação super interessante de tamanho, rebote e playmaking. Ele não tem um arremesso, mas como você falou muito bem, ele tem sido mais agressivo em arremessar de 3 nessa pré-temporada, na Summer League também. Então, eu acho que para essas lineups mais baixas aí, onde a gente tem o Zion na 5, onde a gente talvez até tenha o Valanciunas, mas sem o Zion, então, sei lá, sobe pro Ingram ficar na 4, ou então sobe até pro Herb ficar na 4, algumas lineups onde a gente só tem um reboteiro bom,
seria interessante ter o Dyson ali, porque ele consegue trazer tanto playmaking quanto rebote, e obviamente defesa, que é o cartão de visitas dele, né? Então, eu espero que o Willie abra os olhos e dê um pouco mais de protagonismo, ou pelo menos minutos mais importantes para o Dyson do que na última temporada, porque ele traz coisas para a mesa aí que o Pelicans vai precisar. É isso aí, Rafa. Eu acho que você passou aí por todos os pontos que a gente poderia. A conversa que a gente imaginou que fosse ser bem tranquila, né? Bem rápida, mas sempre tem assunto, né? Como a gente acaba demorando um pouquinho, sempre tem assunto. Então, agora é expectativa, né? Esses anos, esse agora, né? A expectativa tá baixa, mas que nem aquele meme, né? Mas, né? Tava baixa, mas do jeito que tá, né? Então, agora é esperar e vamos ver o que acontece. Então, cara, vamos lá se despedir aí do pessoal, né? Já tá escutando a gente há mais de 1 hora e pouquinho aí, né? Então, acho que deu pra matar aí a saudade aí de falar aí dessa franquia que a gente tanto sofre, né? Exatamente. Então é isso aí, rapaziada. Obrigado pela paciência, obrigado por ouvir a gente. Se vocês tiverem sugestões, perguntas, qualquer coisa, manda pra gente aí também, que a gente dá um jeitinho de incluir no próximo aí. E eu não sei o que vocês acham. Vocês acham. Cara, vou botar você na ciranda aqui, Gilson. Qual que você acha que vai ser super early prediction? Qual que você acha que vai ser o recorde do Pelicans essa temporada? Eu vou aqui, puta, agora os caras vão me macetar aqui, mas tudo bem, né? Eu acho que o Pelicans vai ficar 41-41 e o pau vai torar nessa off-season aí, vai ter uma mexida grande aí no Pelicans para outra temporada. O que você acha? Qual que você acha que vai ser o recorde da gente? E vocês estão ouvindo aí, pensa aí, fala aí pra gente qual que vocês acham que vai ser o recorde do Pelicans agora, super cedo. Ai, Rafa, essa daí foi boa, olha. Essa daqui eu vou deixar pra audiência aí, vamos ver o que vocês vão falar, né? Porque eu, como sou um cara das exatas, das estatísticas, eu vou aqui dentro da projeção mesmo, vou jogar aí nessas 43 vitórias. Mas, vamos lá, né? Quando a gente voltar, aí a gente vai avaliar melhor. Então, pessoal, muito obrigado aí por escutar a gente até agora. A gente agradece, né? Pede paciência de vocês, porque é sofrido. Já é sofrido para vocês, imagina pra gente que tem que ser obrigado a assistir tudo, a consumir tudo, a sofrer até mais, né? Do que o torcedor médio, né? Então a gente tem que estudar, tem que entender, tem que acabar assim, por que fizeram essas escolhas, por que não fizeram nada. Então a gente acaba realmente vivendo um pouco mais e também nesse período aí passamos aí por algumas situações um pouco complicadas aí de saúde realmente. Eu brinquei um pouco com o nosso time aí, mas também as dificuldades do dia a dia, né? Só lembrando que esse ano eu rompi o meu tendão de Aquiles, né? Então, cara, esse ano foi essa última temporada, vamos dizer assim, né? Foi muito desafiadora, né? Para não falar que foi frustrante. Então agora começar com expectativa baixinha, vamos ver como é que vai se decorrer da temporada, né? Voltar a dormir mais tarde, né? Para sofrer aí com o time, mas tudo vale a pena, né? Quando a gente sabe que tem pessoas aí que escutam a gente e que fazem com que esse trabalho aqui, que não é o nosso trabalho principal, mas esse hobby que a gente tem, ele realmente traga uma satisfação do que a gente faz, né? E saber que tem pessoas que escutam a gente. Então, pessoal, muito obrigado, né? Pela audiência de vocês e até a próxima! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.